Bom, queria agradecer o convite, agradecer o Festival de Brasília, por ter convidado a participar aqui dessa mesa. Como já foi dito, meu nome é Felipe, eu sou superintendente de fomento da Ancine, e eu vou falar um pouquinho dessas linhas de ação, essas linhas que utilizam recursos do Fundo Setorial do Audiovisual e que buscam promover, que buscam complementar e trazer recursos para esse elo, para esse segmento que até então não tinha um suporte ou um canal específico ou recursos específicos, que é a parte de desenvolvimento de projetos, de formatos, de roteiros. Pode passar, por favor? Essa parte da contextualização, o Mário Borgnetti, o Manuel Angel já falaram, e falaram muito bem, então eu acho que dispensa o comentário. Por favor, pode passar. A lei da TV paga, evidentemente, como já destacado aqui, trouxe uma demanda muito forte, né, por conteúdo, e também, com o majoramento da Condecine, trouxe recursos, né, recursos para o Fundo Setorial do Audiovisual, e parte desses recursos foram canalizados para todas essas ações aqui que o Manuel destacou muito bem, e 90 milhões de reais foram alocados, 90 milhões para este ano e o ano que vem, especificamente para essas linhas de desenvolvimento de projetos, roteiros e formatos. Foram feitas 3 convocatórias, né, 3 linhas de ação, e como o Manuel anunciou aqui, agora, provavelmente em dezembro, elas serão replicadas. Então, o objetivo é dar continuidade, é dar previsibilidade em relação a essas linhas de núcleos criativos, laboratórios e desenvolvimento de projetos. Pode passar, por favor? Acho que todas essas questões que eu coloquei aqui, em algum grau foram levantadas, a questão da necessidade de mão de obra técnica, a necessidade do aumento de parceria das programadoras com a produção independente, a necessidade por roteiros e projetos, e a questão da diversidade. Já foi também dito aqui as diversas ações em relação à diversidade, a parceria com o Pronatec em relação à mão de obra, qualificação de mão de obra técnica. Então, realmente, eu vou focar aqui, obrigado, na questão dos recursos para desenvolvimento de projetos. Por favor, pode passar. Elas foram conhecidas como Prodave 03, de Núcleos Criativos, Prodave 04, Laboratórios de Desenvolvimento, e Prodave 05, Desenvolvimento de Projetos. Essa eu acho que é a linha mais interessante, porque ela traz realmente algo novo. Lembro exatamente, acho que você que comentou sobre a linha de núcleos criativos, né, como um instrumento importante, e realmente é uma aposta que a gente possa dotar diversas produtoras, incubar nelas núcleos criativos que vão ter 18 meses e vão receber R$ 1 milhão para isso, para desenvolver no mínimo 5 projetos. Serão 27 núcleos criativos nessa primeira chamada e mais 27 na próxima. Então, a gente está falando que no começo do ano que vem nós vamos ter aí 54 núcleos criativos nas diferentes regiões do país, porque tem um indutor regional. Então, isso é uma aposta bem interessante. Que seria o núcleo criativo, né, uma reunião de profissionais, criadores, sob a direção de um líder cujo propósito é o trabalho colaborativo e desenvolvimento de projetos. Pode passar. Como são... a gente está falando de uma carteira, né, de no mínimo 5 projetos por núcleo, a média da inscrição foi 5,8. Então, diversos núcleos, praticamente todos, apresentaram mais de 5, 7, 8, até 10 projetos a serem desenvolvidos. Então, a gente está falando de, no mínimo, 135 novos projetos desenvolvidos a partir única, exclusivamente dessa linha de núcleos criativos. Por favor. Não.
Pronto, resolvido aqui. Eu tenho aqui uma cola, eu vou seguir aqui pelo meu papel. Eu não vou olhar para a tela, não. Deixa eu só me situar. Bom, então agora eu vou entrar assim, um pouco nas características das linhas, para quem não conhece, ainda não se inscreveu, não teve a oportunidade de ler o edital. Dizer assim, quais são os segmentos de mercado que podem receber projetos? Segmento de TV paga, de TV aberta, de salas de exibição e de vídeo on demand. Pode passar, por favor. São aceitas obras seriadas, ficção, animação, documentário, obras não seriadas, de longa-metragem de ficção e animação, e formatos audiovisuais de programas. Isso também é uma novidade no campo do fomento audiovisual, o financiamento a projetos de desenvolvimento de formatos. Pode passar. Então, aqui está o critério regional, né, o famoso indutor regional, que garante 30% para Norte, Nordeste e Centro-Oeste e, no mínimo, 10% para projetos da região Sul e dos estados de Minas e Espírito Santo. Então, portanto, 40% dos recursos irão para estados fora do eixo Rio-São Paulo. Por favor. Aqui são alguns números que a gente ainda não divulgou, porque o processo ainda está em curso, mas conforme a gente vai vencendo as etapas, a gente já pode trazer esses números. Foram 200 propostas inscritas, ou seja, 200 empresas apresentaram 200 propostas de núcleos criativos. 168 delas foram habilitadas, e elas vieram de 13 estados diferentes. Agora, a fase que a gente está, como o Manuel já colocou, é a fase final. Os projetos já foram encaminhados para a comissão de seleção e, ainda agora, no final de setembro, no máximo, primeira semana de outubro, a gente está divulgando o resultado do Prodave 03 e do Prodave 04. Pode passar? Claro, por favor. Vou falar agora. O resultado do 5 vai sair um pouco depois, um mês depois da 03 e da 04. Mas eu vou chegar lá, tá? Bom, aqui não dá para ver muito bem os percentuais aqui, mas é só para ilustrar a proporção. Vermelho é Rio de Janeiro, verde é São Paulo. Então, ainda assim, uma demanda de propostas muito grande ainda vindo do Rio de São Paulo. Foram 13 estados, mas, majoritariamente, a demanda, a quantidade de produtoras ainda está presente no Rio de São Paulo. Pode passar. Aqui é interessante observar a tipologia das propostas que foram habilitadas na linha de núcleos criativos. Então, a gente vê aqui um efeito claro da 12485, claro desse momento que a gente vive na TV paga no Brasil. A gente tem 70% das obras são seriadas. Aqui, se juntar obra seriada de ficção, 37%, obra seriada de animação, 12%, e documentário, 19%, dá 70% de obra seriada, e 27% para longa, para sala de cinema. Então, isso, para quem trabalha, como eu, na Ancine, já há muitos anos, é uma inflexão que a gente começa a observar dessa quantidade de obra seriada sendo apresentada, que vão ser desenvolvidas e vão virar, muitas delas, produtos, enfim, que vão para as telas. Pode passar, por favor. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da laboratórios de desenvolvimento. Essa primeira parte, pode passar, ela é parecida com a 03. O que difere bem essa linha, laboratório de desenvolvimento, é o fato de ter uma empresa que vai ser credenciada pela Ancine, que vai acompanhar, que vai ajudar, através de workshop e de treinamento à distância, no desenvolvimento dessas obras. Então, quem for contemplado nessa linha de laboratórios vai receber, durante 18 meses, o suporte dessa empresa especializada em laboratório de desenvolvimento de projetos.
e em diferentes tipologias. Você vai ter um laboratório para ficção, longa, para seriada, de ficção, seriada, de documentário. Então, a gente vai juntar os contemplados em grupos e fazer esses laboratórios específicos. Então, eles recebem recursos para desenvolver suas obras e ainda recebem esse suporte, com dinâmica presencial e também esse treinamento à distância. Pode passar? Bom, são 10 milhões de reais a dotação para essa linha e 58 projetos é o alvo, é a meta que a gente busca contratar nessa linha. Os valores máximos orçamentários são R$ 120 mil para obra seriada de animação e ficção, R$ 40 mil para seriada, documentário e formato, e R$ 70 mil para não seriada de longa-metragem de animação ou de ficção. Então, ele recebe esse recurso e o suporte da empresa que vai fazer o laboratório. Pode passar? Os segmentos de mercado, tal como nos lucrativos, são TV paga, TV aberta, salas de exibição e também vídeo on demand, que é também uma novidade aqui, cabe destacar o aporte em recursos públicos para desenvolvimento de projetos voltados para vídeo on demand. Pode passar, por favor? Obras acedas, obras seriadas, não seriadas e também formatos. Pode passar? Tal como todas as linhas, o indutor regional também vale aqui. Aqui os números, isso aqui é uma surpresa, não muito boa. Ela teve uma demanda um pouco menor do que a gente esperava. Eu falei lá atrás que a gente tinha 58 projetos como meta, né? E a gente tem 56 projetos classificados. Isso ainda antes da decisão final. Também os projetos estão na comissão de seleção para a tomada de decisão final. A gente acha que na próxima convocatória, com essa divulgação que a gente está fazendo aqui e que a gente vai fazer bastante na replicação, essa linha possa ter uma atenção maior. Acho que muita gente foi para os criativos, eu vou mostrar aqui para 05, né, para desenvolvimento de projetos, e nem todo mundo se inscreveu nessa aqui. Por favor. Aqui está uma distribuição de projetos inscritos por estado, São Paulo, enfim, liderando, e os outros estados com uma distribuição menor de projetos inscritos. Por favor. Tipologia aqui também é um pouquinho mais equilibrado aqui, mas também há o predomínio, a proposta de mais obras seriadas do que obras de longa-metragem. Pode passar. Bom, agora, para terminar, falando da terceira das 3 linhas, que é desenvolvimento de projetos, que seria uma linha mais tradicional, que são editais para selecionar propostas isoladas. Ou seja, a gente não está falando de carteira de projetos, e sim de uma ou 2, porque era permitido inscrever até 2 propostas por produtora. Por favor. São 10 milhões de reais também, como dotação orçamentária para essa linha. Eu repito, isso aqui são recursos não reembolsáveis. Tá? A gente não está falando do recurso tradicional do fundo setorial, que é investimento retornável. O fundo setorial até então operava só com recursos retornáveis, fazia investimentos, celebrava contrato com um percentual. Aqui não, a gente está falando de recursos de fomento do fundo setorial, recursos não reembolsáveis a serem investidos no desenvolvimento dessas obras. A meta aqui são 52 projetos a serem investidos. São 150 mil para obra seriada de animação ou ficção, 70 mil para seriada, documentário e formato, e 100 mil reais é o investimento em obra não seriada de longa, animação ou ficção. Os segmentos, tal como as demais, pode ser projetos voltados para TV paga,
para TV aberta, salas de exibição e vídeo on demand. E os formatos também, seriados, não seriados e formatos audiovisuais. Mais uma vez, aqui para ficar bem registrado, vale o indutor regional, 40% dos recursos vão para projetos fora do eixo Rio-São Paulo. Agora sim, o que eu havia comentado lá, enquanto que a laboratórios não teve uma demanda tão expressiva, aqui a gente está falando de 407 propostas inscritas, 352 propostas habilitadas, e a gente ainda não tem as propostas classificadas, porque está em andamento as análises, como esse volume foi muito alto, ainda o cronograma teve que se dilatar um pouquinho, a gente ainda está processando, analisando a parte de análise de mérito, das notas, para poder mandar as propostas para a comissão de seleção tomar a decisão. Aqui segue um pouco o padrão da tipologia das demais, com obra seriada para esse tipo para esta linha, com um pouco menos de volume, uma proporção menor, dá 58% se somar aqui as obras seriadas em relação à não seriada. E aqui a distribuição, são 17 estados que apresentaram propostas para essa linha, para o Prodave 05, linha de desenvolvimento de projetos. Bom, como eu havia dito, o edital permite que uma mesma empresa apresente 2 projetos. Foram 269 empresas habilitadas. Se a gente pegar aquelas 200 que eu falei lá do Núcleo Criativo, então a gente está falando de 469 empresas distintas. Por quê? Porque quem se inscreve numa das linhas não podia e não pode, né, se inscrever nas outras. Então, como são linhas distintas, com focos e com estratégias diferentes, a gente colocou essa cláusula para a pessoa optar por uma das linhas. Então, a gente está falando de 469 mais as 50 do 04, 500 empresas, 500 produtoras, em sua maioria, vieram e se inscreveram nessas linhas. Então, a gente acha que, para o primeiro ano, para a primeira iniciativa, a gente acha que foi um sucesso alto e com o passar do tempo, com a divulgação, com a replicação, tornando isso perene, a gente acredita que isso deve aumentar mais ainda. Isso mostra a demanda, né, a necessidade de recursos para desenvolver projetos. É isso, pessoal. Obrigado. Tá? Tem um microfone aqui. É porque ele está captando o áudio. O rapaz vai ajudar aqui. Boa tarde, agradeço a palestra. Eu fiquei um pouco em dúvida aqui. Eu vi um gráfico que diz que a maioria dos projetos aprovados, 70%, são do Rio e São Paulo, e, ao mesmo tempo, por outro lado, tem aquele indutor da regionalização. Que, olha, se 70% for Rio e São Paulo e 30% foram os outros, seria exatamente esse indutor, não? Não, é porque não são projetos ainda aprovados, são projetos que se inscreveram. Então, a gente tem uma quantidade muito maior de projetos do Rio e São Paulo, em todas as linhas que se inscreveram, às vezes 70% deles, mas estamos falando de 70% de 400. Então, como são 56 projetos que vão ser investidos, desses 56, a proporção vai ter que ser diferente. 40% serão do indutor, Norte, Nordeste, Região Sul, Minas e Espírito Santo. Então, é por isso. Realmente, a gente tem, na entrada, uma desproporção, mas, na hora do investimento, a gente vai respeitar, e tem que ser respeitado, a cláusula que determina que 40% dos recursos, logo dos projetos, serão para
para projetos fora do eixo Rio de São Paulo. Só mais uma pergunta rapidinho. Claro. A colega ali lembrou muito bem a questão em que o rapaz que saiu dali ele falou por alto num processo de diálogo de formação de plateia, né? A única coisa que a gente falou de formação dos futuros espectadores, vamos dizer assim, senão a gente fica produzindo só para a gente mesmo, né? E tem todo o mercado, vamos colocar aí o mercado, e são os espectadores, a maioria deles, né? E o trabalho de formação crítica do olhar, né? Que deve estar dentro aí dessa formação do espectador, ela encontra uma tremenda dificuldade. Eu digo isso porque eu também trabalho um pouco com essa área, né? Tudo bem, a gente batalha. E ela sente uma dificuldade na parte da educacional, ser apoiada pelo pessoal da educação, e na parte do audiovisual, ser reconhecida pela parte do audiovisual. Eu não consigo nem separar muito essas coisas, para falar a verdade. Vejo uma omissão dupla de ambos os lados, né? E torna o limbo que você falou ali, né? Uma coisa, como é que foi o termo que você usou? Foi limbo. E eu não sei se abrange a sua área aí, né, mas eu vejo com uma grande importância, né, de estar contemplada um trabalho de continuidade que formará os futuros técnicos, os futuros diretores, os futuros teóricos. Não começa lá do final, sim. Começa lá embaixo, né? Obrigado. Hein? Felipe, bem, esse ano teve um trabalho de articulação muito interessante aqui em Brasília, feita pelas associações de classe do cinema. Como representante, como presidente da ABCV, temos aqui também o diretor da Procine, né? E tem tudo a ver com a questão do Prodave. Foi a questão do pré-licenciamento de obras, né? Sabemos que o Prodave estabelece uma série de regras. No entanto, quando você fomenta e não cria uma articulação com o pré-licenciamento, muitas vezes o recurso é barrado, ele para. E aqui a gente encontrou um caminho de articulação dentro da estrutura própria da Ancine. Já que o recurso é da Ancine, vai para uma emissora de televisão pública, volta o dinheiro para a Ancine, logicamente. Claro que isso aqui foi numa estrutura dentro do corpus governamental. Mas quando você pensa que você vai abrir para o mercado, para as emissoras particulares, né, privadas, essa questão do licenciamento pode ser um entrave numa política como essa tão né, que trará benefícios. Isso porque o mercado é cruel, muitas vezes. E aí eu entro num ponto bem nevrálgico nisso tudo. Entre um longa-metragem feito com empenho, tudo mais, um documentário de longa-metragem, e uma série de documentário em série, o mercado prefere o documentário de série. E aí o seu filme financiado, porque ali é pensado ou em série ou não série, né, ele para. Ele não vai para a sala de cinema, não vai para a TV. E aí como é que fica essa questão? Como é que vocês da Ancine estão pensando exatamente? Porque o mercado ele reage dentro das suas próprias leis. E a Ancine, como reguladora, ela está, de certa forma, pensando dos dois lados, né? Mas a gente sente essa dificuldade. A gente encontrou um caminho dentro do corpus governamental aqui diante do FAC. Mas no Brasil inteiro, nas questões do Prodave, o pré-licenciamento e essa tabela que é estabelecida do pré-licenciamento e a relação, por exemplo, como obra documental para a série documental ou uma obra de ficção e a série de ficção, né? Como é que fica? Porque o mercado está preferindo a série. Sim, sim. Essa questão do pré-licenciamento, ela é um dilema que a gente não conseguiu escapar dele ainda. Por quê? Os recursos do Fundo Setorial, não esses aqui, porque, só para contextualizar, essas 3 linhas, como eu falei, são recursos não reembolsáveis operados pela Superintendência de Fomento. Os outros recursos, do Prodave, do Prodecine, os recursos reembolsáveis do Fundo Setorial, são operados pela Superintendência de Desenvolvimento Econômico. Então, o que eu estou falando aqui, estou falando de outra superintendência, mas eu vou me arriscar um pouco aqui. A gente tem que buscar também garantir e proteger o retorno do fundo.
um retorno que não é um retorno tão vigoroso, tão forte, as cláusulas e os percentuais não são draconianos, mas ele é um fundo público que tem que durar e que tem que persistir por muito tempo, para todos nós. Então, se a gente não coloca que é uma prática do mercado, um retorno mínimo naquela janela, que é a janela prioritária para a circulação daquela obra, no caso do Prodave, que é o primeiro licenciamento para, né, aquela emissora, ou no caso TV aberta e TV fechada, com duplo licenciamento, pedindo 15%, 20% de retorno, a gente não vai estar conseguindo permitir que o fundo tenha esse retorno necessário para a manutenção do Fundo Setorial do Audiovisual. Então, é um dilema difícil de ser superado, e o que a gente está tentando fazer, nas outras linhas, é permitir com que os canais e as programadoras possuam um recurso para arcar com esse pré-licenciamento, né, com as linhas de TV pública, com as linhas voltadas para a programadora, com o suporte automático, né, que a Ancine lançou, colocou no ar, ontem colocou mais uma etapa em funcionamento, permitindo que canais e programadoras possuam cada vez mais recursos para poder competir de igual para igual, ou que não seja de igual para igual, mas que pelo menos consiga ter os recursos necessários para arcar com esse pré-licenciamento. Porque só... Deixa o pessoal... Desculpa. Por favor. Eu vou continuar o que o Norlan falou, e vou ser mais objetivo e pontual. O problema está no limite de 25 mil. Né? O limite de 25 mil de licenciamento, você fala qualquer TV, e ela prefere a obra seriada, não ao documentário. Né? É questão matemática. Né? 500 mil, você consegue fazer uma série, 500 mil, você consegue fazer um documentário, o cara vai querer botar os 25 mil nisso. Nós já tínhamos, várias associações já estão falando sobre isso, para vocês tentarem mudar isso para o próximo edital, que o licenciamento mínimo de 25 mil para o longa-metragem seja diferenciado, porque você tem os descontos do Regulamento Geral do Prodave, que para a minissérie, né, que são 10%, né, se não me engano, 10 ou 15%, não é isso? Que você tem, e você tem esses descontos por proporção pela cadeia, né? Se é regional, se tem distribuição nacional, regional, enfim. Então, vocês têm que pensar sobre isso, porque o mercado fala uma coisa e o edital fala outra. Inclusive, teve 2 televisões que já fizeram um edital, que eu sei que um amigo meu que entrou com o edital, ganhou um edital e eles cancelaram da televisão. Teve uma televisão, não vou citar o nome, porque não é o caso, fez um edital público para documentário, pensando no Prodave anterior, e aí, quando veio a mudança do novo desse ano, acabou. Vários longa-metragens. Assim, uma sugestão de mudança para o próximo, não sei se é a tua área realmente. São 2 instâncias. Como é que é o seu nome? Roger Madruga, produtor aqui do Brasil. Eu vou levar essa questão à Superintendência de Fomento e à diretoria, ao Manuel Rangel, porque são 2 instâncias. Tem que passar pelo Comitê Gestor, porque o Regulamento Geral do Prodave ele é aprovado pelo Comitê Gestor do Fundo Setorial, e operacionalizado pela Superintendência de Desenvolvimento Econômico. É importante que essa questão, enfim, você trouxe ela agora, eu não tinha conhecimento, justamente porque eu não lido com isso no meu dia a dia, vou levar isso como uma sugestão de alteração do Regulamento Geral do Prodave para as próximas linhas. Enfim, eu não posso te adiantar sobre a viabilidade dessa alteração. Tá? Carmen Flora, produtora executiva da Ancine Produções. Felipe, me diz uma coisa, no edital do Prodave 3, eu lembro que fala de renovação por mais de 18 meses, né, do núcleo criativo contemplado. Só que eu não lembro fala dos critérios para essa renovação, que essa renovação aconteça? Tu pode falar um pouquinho sobre isso, por favor? Eu tenho ele aqui, peraí, deixa eu colar aqui. Eu vou ler, tá, para não errar. Bom, renovação de suporte. Após os 18 meses, tem que ter uma entrega mínima, que são, se não me engano, acho que 3 projetos. A habilitação para renovação de suporte está condicionada à apresentação
dos projetos desenvolvidos dentro do prazo estabelecido e de nova proposta de desenvolvimento da carteira de projetos. Para efeito de renovação suporte, a decisão de apoio financeiro considerará a qualidade e a quantidade de carteiras de projetos desenvolvidos. Uma vez contemplada, terá 18 meses para o desenvolvimento da segunda carteira de projetos e ela vai ter uma meta de renovar 50% das propostas. O critério são 2/3. Então, se você tiver 5 obras ou 6 obras, ela tem que ter desenvolvido 2 dessas obras, produzido essas obras, levado adiante como um critério para poder ter renovação. Então, assim, a renovação ela vai ser alvo vamos dizer, de normativo específico, né? Mas ela já está colocada como uma possibilidade. Obviamente, ela vai precisar de dotação específica para isso, e daqui a 18 meses, espero que antes disso, para que vocês tenham previsibilidade, a gente vai precisar divulgar e aprovar no comitê gestor os critérios exatos de contratação, de como vão se dar essa questão da segunda carteira. Deixa eu só te perguntar. Quando fala em 50%, no caso, a produtora que colocou mais de 5 projetos no primeiro núcleo criativo para concorrer, a gente tem que apresentar até 5, né? Assim, Sim, desenvolver até 5, né? Nos primeiros 18 meses. Né? Então, e colocar em desenvolvimento dois ou 3 desses desenvolvimento de produção, entrar em produção, né? Em outros editais de captação de recursos, essas coisas. Perfeito. Tá. Muito obrigada. Nada. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber se você sabe a previsão do resultado do Prodecine 1 ou você só lida com Prodave? Só com essas 3 linhas do Prodave. Realmente eu não sei. Você pode me mandar um e-mail, meu e-mail está aqui, que eu encaminho para a Superintendência de Desenvolvimento Econômico, ou eu busco essa informação e te respondo. Porque o Prodecine 1 saiu antes do Núcleos Criativos e o Núcleos Criativos já está com previsão já agora de sair resultado. São como eu te falei, setores diferentes e escopos de análise distintos, né? A gente está analisando um argumento, uma proposta. No Prodecine está analisando o roteiro, tem toda aquela questão das projeções financeiras de resultados, são materiais distintos de análise. Mas manda um e-mail que eu te mando a resposta, tá? Boa tarde. ¿En estos proyectos están contempladas las coproducciones desde el comienzo o las coproducciones son algo que viene después? ¿Da para entender el...? Que coproduções você está se referindo? Coproducciones internacionais. Certo, mas desculpa, em relação a que linha que eu não entendi? A las 2 primeras de las que você falou. Bom, deixa eu ver se eu entendi exatamente o que você perguntou. Se as coproduções internacionais podem antes ou depois das linhas. Antes ou depois. Se já vierem na proposta os elementos indicando que aquela série ou aquele longa será uma coprodução internacional, ótimo, porque eu acho que até ajuda, robustece aquela proposta. Porém, se ela foi apresentada, foi desenvolvida e lá na frente, logo após o desenvolvimento, na etapa de produção, ela se tornou uma coprodução internacional, também é viável, não tem problema, desde que ela siga os trâmites pela IN de coprodução internacional da Ancine, seja reconhecida, esteja dentro dos acordos que são permitidos, mas pode ser antes ou depois. Tá, obrigado. Nada. Isso. Pessoal, muito obrigado, então, pela atenção de todos vocês. Tá? O e-mail está aqui, estou à disposição para eventuais dúvidas, questionamentos, por favor, podem mandar um e-mail. Obrigado.